conversar agora com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e convido para esta conversa o nosso repórter Guto Abranches, repórter de economia, diretamente da redação em São Paulo. Então, ministro, muito bem-vindo aqui ao Poder Expresso no SBT News. Guto, muito bem-vindo também. Obrigada por participar conosco. Ministro, eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte: hoje o presidente Lula está nos Estados Unidos, né, para o encontro com Biden. Aproveitando esse cenário externo, de que forma essas declarações recentes do presidente Lula, com críticas à autonomia do Banco Central, a questão dos juros, isso impacta na visão externa, por exemplo, para investidores estrangeiros decidirem vir para o Brasil ou não? Muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Evidentemente que é negativo. Não dentro da esfera de chefes de Estado, etc., que estão discutindo questões mais gerais de interesse global, questões ambientais, floresta amazônica, questões referentes aí a relações multilaterais ou bilaterais e etc., são questões, digamos, de âmbito mais geral. Essas questões, especificamente de política monetária e de inflação, impacto da inflação no Brasil e das instituições monetárias, a independência do Banco Central, etc., isso impacta mais diretamente investidores. Isso sim, os investidores se preocupam com isso e certamente podem ficar um pouco refratários, diminuir um pouco os investimentos no Brasil, esperando, digamos aí, em que pé vai caminhar essa controvérsia. Acredito que não há muita dúvida atualmente de que o Banco Central continuará independente, não há nenhuma intenção ou tentativa de mudar a lei de independência do Banco Central, inclusive que já há a declaração do presidente da Câmara dos deputados dizendo que não há possibilidade de mudar essa lei que foi aprovada pela Câmara recentemente, etc., há poucos anos. Então, isso aí está fora de questão. Portanto, o Banco Central é uma instituição independente, isso aí acalma muito as coisas. É uma coisa que é objeto de crítica do presidente, mas exatamente o fato de ele estar criticando torna ainda mais importante, do ponto de vista do investidor, a independência do Banco Central, porque isso significa que o Banco Central é exatamente independente destas críticas. Pode tomar as suas decisões de forma autônoma, etc., etc., etc. Em resumo, a questão é relevante. Agora, para o investidor, não para as relações globais, políticas, etc., ou entre nações. É importante porque o investidor quer saber exatamente como é que será o comportamento da inflação no Brasil nos próximos meses e anos. E essas críticas, ao contrário do que pretende o governo, elas prejudicam a inflação. A inflação tende a subir quando há exatamente todo esse questionamento ao Banco Central, etc., e exatamente quando se coloca em dúvida ou se critica a autonomia do banco. Portanto, esse é o efeito. Mas acredito que isso tenderá a ser superado, esperamos, e que o presidente tem muitos assuntos importantes aí para conversar, seja nessas áreas ambientais, que estão indo muito bem agora, uma mudança importante, seja na educação, que é uma área em que o governo também tem possibilidades de seguir um projeto muito importante para o país, seja na saúde, etc., e deixando o Banco Central fazer o seu trabalho normalmente. Com isso, as expectativas de inflação tendem a cair, o que significa que aí os juros podem cair, aí sim, com as expectativas de inflação caindo. Guto? Ministro, um prazer recebê-lo. Rosiane, obrigado pelo convite para participar. Eu estou ouvindo o senhor comentar esse tema e me recordo que o senhor já teve naquela posição ali, o senhor já foi o presidente do Banco Central do Brasil, também já sofreu pressões com relação aos juros, e pode até mesmo do presidente Lula, naquela época, nos seus primeiros mandatos.
A gente tem percebido que essas críticas elas se intensificam num momento particularmente importante, como o senhor está mencionando, o momento de reinserção do Brasil, inclusive no cenário internacional. Eu queria fechar o foco na seguinte questão. Depois das críticas na primeira participação do senhor, nos primeiros mandatos, melhor dizendo, como presidente do Banco Central, não houve nenhuma mudança na condução da política monetária, só que ao final das etapas, digamos assim, ao final dos 2 primeiros mandatos de Lula, a inflação baixou, o desenvolvimento veio, e aí o crescimento, melhor dizendo, veio, e a taxa de juros também acabou se reduzindo. Eles não aprenderam nada com aquelas críticas e com aquele processo todo, ministro? Olha, existe uma filosofia econômica, uma linha de política econômica, que é a chamada nova matriz econômica, que acredita que o juro baixo, mesmo que leve a maior inflação, gera um maior crescimento, que aí, gerando maior crescimento, vai gerar um aumento da oferta de produção, etc. Isso vai acabar baixando a inflação e etc. Não é o que a história, de fato, mostra. Mas isso já foi tentado, uma certa época, no Brasil, posteriormente, depois que eu saí do Banco Central, etc., não deu muito certo. Mas agora o Banco Central independente não vai fazer isso. Então, isso é um assunto extremamente positivo, quer dizer, resolvido, no sentido de que o Banco Central é independente, pode sofrer crítica, isso e aquilo, mas não vai mudar a política de taxa de juros. Isto é, o Banco Central vai manter a sua política independentemente de críticas e etc. O que é a grande vantagem da independência do Banco Central. Acredito que todos estaríamos muito preocupados se o presidente estivesse falando de taxa de juros e o Banco Central não fosse independente. Naquela época, quando eu fui presidente do Banco Central, a situação um pouco diferente, porque eu cheguei num acordo com o presidente, ao contrário desse presidente do Banco Central, que, independente, está fazendo uma boa administração, na minha avaliação, etc., mas ele foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, etc., então tem aí, muitas vezes, uma certa tensão por parte desse governo de olhar ele como alguém que foi nomeado pelo outro governo, independentemente do fato que eu acho que ele está fazendo uma administração isenta e bem feita. Mas, no meu caso, eu fiz um acordo com o então eleito presidente Lula quando ele me convidou, que foi um acordo de independência, que ele respeitou e que eu, evidentemente, agi de forma independente durante todo o período. Como não havia lei, portanto não havia mandato, ele podia me exonerar a qualquer momento. Não o fez, inclusive porque as coisas, com o tempo, foram andando muito bem. Eu acredito que naquela época facilitou, independentemente de tensões ou divergências ou algumas críticas, o fato de que, como nós tínhamos uma relação pessoal muito boa e ele tinha me nomeado, tinha discutido tudo isso antes de eu assumir o Banco Central, então essas discussões eram feitas, digamos, muitas vezes, alguma questão sobre juros, etc., eram feitas discussão em privado e não em público, o que facilitava muito, porque eu explicava, presidente, é importante o Banco Central ser independente, é importante o Banco Central tomar as suas decisões, e mesmo que ele não gostasse ou não gostasse muito, ele tinha sempre o poder de me demitir se ele quisesse exonerar. Não fez, porque inclusive as coisas estavam indo e foram muito bem. Mas, em resumo, vamos ver aí se com o tempo aí esse problema dessas suspeitas mútuas, principalmente a suspeita do governo em relação ao comportamento do Banco Central, se resolvam. Porque, na realidade, a ata do Banco Central não é uma ata em que ele está falando com o governo, dando uma resposta ao governo. Não, ele está falando com o mercado. Ele está dando uma mensagem exatamente para diminuir as expectativas de inflação. Ele não está preocupado ali com o presidente ou com o governo na hora que está se redirigindo a ata. Ministro, o senhor deixa muito claro que teve total autonomia, apesar das críticas, toda a vida que juros esteve com um patamar mais elevado, né? Sempre se fez crítica, obviamente. Mas o senhor deixa muito claro, Lula deu total autonomia ao senhor. O que é que o senhor acha que mudou agora para ele fazer essas críticas tão duras à autonomia do Banco Central e também levantar esse embate na pauta dos juros, hein?
Olha, em primeiro lugar, porque ele entra num momento de fato difícil, a economia brasileira está vivendo um momento difícil, a taxa de juros está elevada, porque a inflação está muito elevada, como eu disse, não há aí uma confiança no sentido de que o Banco Central está agindo não para criar problema para o governo, mas está agindo para resolver o problema da inflação, baixar a inflação, mesmo que a curto prazo dificulte um pouco a atividade econômica, mas que no segundo passo vai ser positivo para o Brasil e para este governo, o governo do Lula. Por quê? Porque a questão da política monetária é isso. Quando se sobe a taxa de juros, num primeiro momento, isso contrai a atividade econômica, é uma coisa negativa, evidentemente. Só que aí, no que a inflação baixa e o país começa a crescer de forma organizada, sustentável, com a inflação controlada, é melhor para todos. Então, a experiência mostrou no Brasil, mostrou nos Estados Unidos, onde ele está agora, de que a melhor forma de crescer, criar emprego de forma sustentável, é com a inflação controlada. Inclusive, o Banco Central americano desenvolveu essa experiência também através dos anos, porque lá o Banco Central, quando foi criado há mais de um século, tinha duas metas, tem, né? Duas metas, que é a inflação controlada e a maximização do emprego, mas com o tempo eles entenderam perfeitamente e colocaram isso de forma clara, que a melhor forma de maximizar o emprego ao longo do tempo é manter a inflação na meta. Guto? Só queria rememorar rapidamente que o ministro Meirelles assumiu o Banco Central com uma taxa de juros alta e ainda ampliou essa taxa de juros num primeiro momento, não foi isso, ministro? Salvo engano meu, para depois, ao longo do tempo, sim, vê-la reduzida. Não é isso? Eu queria aproveitar também o caráter de... Pois não, pode comentar. Não, de fato, nós chegamos a... A inflação está muito maior do que hoje, evidentemente. Mas nós chegamos a ter uma taxa Selic de 26,5%. Uma taxa dura. Pois é. Ministro, deixa eu explorar um pouquinho o lado técnico, como de hábito, na conversa com o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se ela é totalmente pertinente ou se ela é possível de ser respondida de imediato. Mas, por exemplo, a ideia agora que vem sendo muito propalada de se buscar uma folga na meta de inflação, o próprio Roberto Campos Neto teria proposto uma folga de 0,25 ponto percentual, né? E aí, naturalmente, há de se imaginar que os juros sofreriam menos pressão, né? Menos impacto. Dá para fazer essa conta, ministro? O senhor, pela sua experiência, dá para ter uma ordem de grandeza? Amplia em 0,25 ponto a meta, quanto que dá para cortar de juros de imediato? Olha, não há essa correlação direta, exatamente porque, como eu disse, existem vários fatores que influenciam o comportamento da inflação. Um deles, o mais importante, é a taxa Selic, que leva, em consequência, também ao estabelecimento do patamar da taxa de juros de mercado. Mas também a expectativa de inflação é muito importante, outros fatores da política fiscal é muito importante. Tudo isso são fatores que integram as projeções de inflação. O Banco Central age em função da projeção de inflação e onde ele quer chegar. Evidentemente, a mudança na meta, se ela for alterada para cima, 0,25, ou o que for, tem que ser feito com muito cuidado. O mercado tem que entender como algo feito tecnicamente, com justificativa, né? E que foi feito para atingir a meta. Porque se for entendido como algo simplesmente está se facilitando para a inflação, o efeito final é negativo, porque a expectativa de inflação sobe mais e aí, apesar da subida da taxa da meta, não tem um efeito na taxa de juros necessário para atingir a meta, porque a expectativa de inflação subiu. Portanto, é algo que tem que ser feito com muita precisão, com muita segurança, e essa controvérsia, de uma certa maneira, atrapalha um pouco essa medida, essa mexida nas metas de inflação. A mexida em si pode ser tecnicamente justificada, mas essa controvérsia prejudica um pouco isso.
Insistindo nesse ponto, ministro, é isso, nunca dá para dissociar totalmente os passos, né, políticos e econômicos. Então, assim, o senhor, considerando todo esse raciocínio que o senhor fez aí, o senhor diria que mudar essa meta de inflação agora, no final das contas, o efeito vai ser ruim, vai ser pior ainda diante do contexto político que se vive? Depende de como for justificado, como for colocado, em que situação tiver. Vamos supor, o presidente está nos Estados Unidos, lá começou já a tratar de outros assuntos, etc. Esse assunto do Banco Central sai um pouco de pauta e aí depois, no momento adequado, daqui a um tempo, faz-se uma mudança de meta com muita justificativa, com muito rigor técnico, etc. Isso é entendido como um movimento para atingir a meta, e não o contrário. Isso pode até ter um resultado final que possa ser positivo. Mas, se, dependendo da situação, pode ser negativo. Pois é, por exemplo, na reunião da próxima semana. Caso estivesse lá, eu aconselharia não fazer isso na próxima semana. Fazer isso na próxima semana teria só uma vantagem, distensionar um pouco a relação do governo com o Banco Central e ajudar a diminuir um pouco a controvérsia. Seria a única vantagem de fazer isso na próxima semana. Porque, tecnicamente, se for fazer isso, o ideal seria fazer um pouco mais à frente, quando a controvérsia estiver diminuída. Agora, se for a maneira de baixar o tom, baixar a controvérsia, mesmo que no primeiro momento não seja positivo, aí no segundo, terceiro momento será positivo, se isso baixar a controvérsia e o governo passar a ter outros assuntos que não o Banco Central como prioridade. Guto? Vale lembrar que a reunião a que a Rosiane se refere, dia 16, do Conselho Monetário, o presidente do Banco Central tem assento lá, né? Ele, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet. Mas eu queria tocar num outro aspecto, ministro Meirelles, que é o seguinte: é sabido que o Brasil iniciou uma ascensão dos juros, pode-se dizer, antecipadamente em relação às outras grandes economias do mundo, ou pelo menos ao conjunto das economias do mundo todo. Eu queria lhe perguntar o seguinte: dado esse início antecipado de alta de juros, dada essa permanência da taxa num nível elevado já há um tempo significativo, a gente vem aí com elevação de juros desde lá, pelo menos, do meio do ano passado. A essa altura, ministro, é possível imaginar que a economia, digamos, se acostumou um pouco dentro do possível com esta regularidade, com esse patamar de taxa de juros, a ponto de não vê-la, ela própria economia, tão inibida, sua atividade tão inibida quanto seria de se imaginar? Não existe essa correlação. A sociedade não se acostuma com a taxa de juros, independente de qualquer coisa. O que existe é uma correlação entre, mais uma vez, a expectativa de inflação e a taxa de juros. Tá? Se a expectativa de inflação está lá em cima, então a taxa de juros tem que subir. E isso inibe a atividade e ela tende a ir para baixo. Porque quando o juro sobe, isso custa no bolso das empresas e das pessoas. Então, não é assim. Qualquer que seja a taxa de juros, o efeito é a questão só simplesmente de acostumar. Não, custa mais caro. Então, o bolso, seja o caixa das empresas, o patrimônio das empresas, seja o lucro de perdas, seja o bolso das pessoas, o orçamento que as pessoas ganham, tem um espaço para pagar juros. Tá certo? Então, se o juro está mais alto, gasta menos. Não acostuma com isso, não tem jeito de acostumar. Se o juro está mais baixo, dá mais espaço para comprar outras coisas, comprar bens, comprar serviços, a economia se expande. Por isso é que essa é uma questão importante. É tudo uma questão de comparação com a expectativa de inflação e com a inflação em si. Se a taxa de juros está maior do que a inflação, você vai agora. É evidente que se a inflação estiver lá em cima, aí a taxa de juros tem que subir. Mas a inflação alta prejudica todo mundo. Ministro, fala um pouquinho sobre a situação do presidente atual, Roberto Campos Neto.
Por tradição e até pela legislação mesmo, o presidente do Banco Central vai regularmente ao Senado Federal, presta esclarecimento, apresenta, né, para dar toda uma transparência da gestão e atuação do Banco Central. Mas há uma pressão política para que ele seja convocado para apresentar explicações. Além disso, já houve um certo movimento político de bastidores no Congresso para sondar se haveria algum espaço para votar uma destituição de Roberto Campos Neto. Mas aí os interlocutores políticos do governo já deixaram bem claro que partidos da base não vão, tirando a ala mais esquerda, não deixariam isso avançar de jeito nenhum. Faço essa abertura para perguntar do senhor o seguinte: o senhor vê aí alguma tentativa de gerar um constrangimento a Campos Neto para ele pedir para sair? Não, acho que não. Acho que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não vai sair. Ele não vai sair porque está sofrendo pressões ou críticas. Alguém que assume o Banco Central tem que estar disposto a isso, é normal. Qualquer presidente do Banco Central no mundo está sujeito a pressões, inclusive nos Estados Unidos, a críticas, não só de políticos, mas de empresários, etc. Eu, como presidente do Banco Central, ia ao Senado Federal prestar contas, etc., a cada 3 meses. Lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Muitas vezes existiam confrontos pesados, críticas, discussões, etc. E tudo bem, não há grande problema sobre isso. Eu me lembro quando eu fui fazer na primeira aparição, quando o presidente do Banco Central é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a chamada sabatina, né? Eu estava lá discutindo as questões, etc. E tem um político muito experiente do meu lado, que ele me disse: presidente, só quero lhe dar aqui uma sugestão. O senhor está aqui para ganhar a votação, não para ganhar a discussão. Então, fique tranquilo, vai encaminhe nessa direção. Então, é esse o ponto. Eu fui aprovado, etc. Então, o ponto concreto é isso. A crítica é normal, né? Faz parte do trabalho de um presidente do Banco Central. Ele tem que estar disposto a enfrentar isso. Acredito que ele vai se abalar por conta de críticas políticas ou críticas... Inclusive pelo seguinte, voltando aí agora, indo direto à sua segunda parte da pergunta, se haveria qualquer possibilidade de tentativa de retomada ou digamos assim, destituição do mandato do presidente do Banco Central. Ele apesar de, independentemente das forças políticas do governo, já ter deixado claro que não é esse o caso, exatamente por quê? Porque seria uma contradição muito grande. O argumento para a destituição do presidente do Banco Central seria porque a inflação está alta, porque ele não está cumprindo a meta. Isto é, então estaria se reclamando que o juro precisaria ser mais alto ainda, é isso? E enquanto que a justificativa para uma destituição seria exatamente o contrário. Seria uma justificativa no sentido que ele teria que ter botado juro muito mais alto para ter uma queda de inflação mais rápida. Em resumo, é uma coisa tão contraditória que não há a menor possibilidade de qualquer coisa nesse sentido prosperar. Nem há motivo para tentar demiti-lo, então, com base nesse argumento. Exatamente. Guto? Ministro, essa pressão toda acontece 40 dias depois, na verdade um pouquinho menos, do início do novo governo. Ministro Haddad chamado ali a colocar panos quentes, fazer uma espécie de interface entre o núcleo, digamos, mais político, para não chamar de ideológico, que é próximo ao presidente Lula. Ele próprio, o presidente, também reclamando publicamente dos juros, como o senhor próprio mencionou. Presidente do Banco Central, debaixo dessa saraivada de críticas, eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor pessoalmente se livrou de uma encrenca ou se decepcionou por não ter ido para o governo Lula, ministro? Não, de maneira nenhuma. Primeiro porque eu tenho fases diversas, já fiquei muito tempo no governo, já fiquei também no setor privado. Eu já tinha decidido que era o meu momento de estar no setor privado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o governo deixou claro, aí não estamos falando, inclusive, da parte de política monetária, Banco Central, taxa de juros. Estamos falando agora de política fiscal, né? Eu vou me referir a isso.
o governo já tinha deixado claro o presidente Lula de que ele gostaria de adotar uma política fiscal de maior gasto, de tentar crescer baseado em maior gasto do governo e expansão das estatais. Isso é exatamente uma linha política que foi tentada no governo da Dilma, por exemplo, e que deu muito errado. Eu respeito a tentativa de que, quem sabe, dessa vez vai dar certo. Agora, acredito que não vai. Então, eu não acredito nessa possibilidade de que a expansão de gastos públicos vá gerar per si o crescimento, porque isso gera só aumento dos juros, aumento da dívida, aumento da incerteza. Inclusive, é exatamente a razão pela qual, inclusive, o ministro Fernando Haddad apresentou em seguida essa proposta de aumento de arrecadação e de cortes de despesas, tentando exatamente equilibrar esse aumento de despesas muito grande agora que está sendo efetivado pelo governo. Em resumo, a linha de ação não era também aquela que eu acho adequada e concordo, etc. Além do meu momento, que é um momento de trabalho no setor privado, estou muito bem, muito satisfeito, e já tive no setor público muitos anos, já tive no setor privado há muito tempo, então é o meu momento agora de trabalhar no setor de empreendedorismo, de criação de novas empresas, novos produtos. Estou aí trabalhando com a área de criptomoedas, de banco digital, agora em crédito de sustentabilidade, etc. Estou em coisas muito interessantes voltadas ao futuro e realmente estou muito feliz com isso. Está melhor da área da iniciativa privada do que no setor público, ministro? Hoje sim, é o meu momento. Ministro, o senhor falou da ex-presidente Dilma, aproveito que eu me lembrei agora de uma outra questão. Os governistas estão fazendo todo um trabalho para tentar indicar a ex-presidente Dilma para o banco do BRICS, onde está Marcos Troirro atualmente. Ele teria que sair, o mandato dele vai até 2025, enfim, já tem um imbróglio nesse ponto. Mas, tirando esse imbróglio, o nome de Dilma para o banco dos BRICS é um bom nome? Que mensagem passa? Olha, a Dilma é uma pessoa que já foi presidente da República, já foi ministra várias vezes, uma pessoa de estatura, de respeito. Nesse aspecto, sim. Por outro lado, não é um cargo adequado ao perfil dela. Independentemente de ser dos BRICS, quer dizer, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o fato é que é um banco de desenvolvimento, é um banco que faz financiamento de projetos, etc. Então, o perfil é um pouco diferente, né, do perfil da ex-presidente Dilma. Então, é aí uma questão um pouco controversa, digamos, essa questão da nomeação dela para presidente de um banco, né, em última análise, que não é o perfil profissional e técnico dela. Só para concluir, passa a última pergunta aí para o Guto Abranches. Não, eu queria uma curiosidade perguntar ao ministro. O ministro Fernando Haddad estipulou mais ou menos até o final do primeiro semestre a entrega aí de pelo menos um balão de ensaio, pelo menos um projeto do novo arcabouço fiscal. Independentemente daquilo que ele venha a propor, eu queria ouvir do ministro Meirelles qual seria, pelo menos em poucas palavras, a linha a ser seguida para se recuperar a responsabilidade fiscal. Olha, eu acho que o ponto fundamental é o seguinte: um arcabouço fiscal, independentemente de qual é o índice que se usa, etc., ele tem que ser diretamente relacionado à despesa. Porque a despesa é aquilo que o governo controla. Não adianta querer relacionar receita, crescimento, a não sei mais o quê, coisas que o governo não controla. Tá? A taxa de juros de mercado, de médio e longo prazo, como é o caso da dívida, o governo não controla isso. A dívida pode ter problemas judiciais, pode ter uma série de outras coisas também que afetam a dívida. O importante é que seja algo relacionado à despesa, que é algo que o governo controla. Isso sim dá segurança e solidez na âncora.
Ministro, eu falei que era a última, mas aí ficou a dúvida aqui, até estou conversando com e a editora me mandando mensagem aqui. Ficou a dúvida, o que é que falta do perfil de Dilma para assumir esse cargo? O que é que faltaria ou qual seria o perfil ideal para esse cargo? Simples quanto isso. Se o senhor puder responder novamente, porque falhou. O início da sua voz é aquela hora que a internet falha, bem na hora que a gente está recebendo a resposta. Tá bom. O que é que falta desse perfil dela? Ela tem um perfil extenso, foi ministra de Minas e Energia, foi ministra-chefe da Casa Civil, ela foi presidente da República, etc. Mas isso também, tudo bem, mas é um perfil diferente de alguém que administra uma instituição financeira, um banco, cuja função básica é promover empréstimos para os países em desenvolvimento. São funções e experiências muito diferentes, é isso. Como eu disse, ela tem a estatura, tem uma experiência muito grande, tem a respeitabilidade, mas, por outro lado, tem a respeito do governo brasileiro, que é muito importante nessa função, e o suporte do governo brasileiro, etc. Isso tudo é muito importante. Mas, evidentemente, que falta a experiência de direção de banco, né, que é uma experiência muito específica para a pessoa que vai ser o dirigente de uma instituição financeira. Agora, é uma pessoa de direção, que tem todo o suporte do governo brasileiro, isso é positivo. Ou seja, se eu estiver concluindo certo, ela tem estatura política, mas não econômica. Não é questão de econômica, é de dirigente de banco, é diferente. Ok. São coisas diferentes. Uma coisa é política, econômica, etc. Outra coisa é ser presidente de banco, que faz empréstimos. São funções que têm necessariamente habilidades e experiências um pouco diferentes. Não necessariamente um presidente de banco seria um ministro da economia, certo? Ou um grande economista não necessariamente seria um bom presidente de banco. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, muito obrigada por conversar comigo e com o Guto Abranches aqui, que está na redação de São Paulo, aqui do SBT News. Uma vez mais, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um abraço grande, bom trabalho a todos.